Olá, hoje a gente vai falar aqui sobre o Power BI Desktop. O Power BI Desktop, ele faz parte da família do Power BI. E dá para dizer que ele é o coração do que hoje você conhece por Power BI. Por três motivos. Ele é robusto, implementa todas as fases do Self-Service BI e, principalmente, ele é gratuito. A ideia principal do Power BI Desktop é que você vai baixar ele para sua máquina, vai instalar, e a partir dali você vai conectar nas fontes de dados, vai fazer a limpeza, a transformação, vai fazer análise dos dados, ou seja, vai modificar os dados, vai criar novas colunas e tudo mais, e vai criar os relatórios. Depois disso, você vai jogar para o Power BI Service e analisar por lá também pela web, ou seja, próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Mas, como eu falei, no Power BI Service é na web, o desktop é local, é remoto, é na máquina, ok? Isso dá algumas vantagens para você. Você pode trabalhar com mais opções ali de fontes de dados. Tem uma diferença entre Power BI Desktop e Power BI Service, eu vou falar isso numa próxima aula. Mas o Power BI Desktop, ele é ideal para quem está começando em análise de dados, em BI, enfim, e não tem recurso. Por quê? Porque, primeiro, que ele é gratuito e você não precisa necessariamente ter um DW, um BI rodando ou qualquer outra coisa do tipo. Se você tiver uma planilha que seja, você pode conectar o Power BI Desktop nessa planilha e analisar direto na sua máquina, ok? É bem importante isso. Inclusive, eu muitas vezes quero olhar alguma coisa, quero ver como é que está um relatório X ou Y, eu nem abro o Power BI Service, eu abro direto o arquivo que eu tenho do Power BI Desktop e já vejo direto na minha máquina. Ou seja, ele é quase que uma plataforma ali de desenvolvimento, mas ela é tão polida, né, ela é tão visualmente agradável que você pode utilizar ela também para fazer as análises. Então tem muita gente que só usa o Power BI Desktop para analisar os seus dados, para fazer a limpeza, tá? Então, vamos dizer assim, de uma forma resumida, né? O Power BI, ele vai ter, o Power BI Desktop, né? Ele tem três grandes pilares dentro dele, né? O primeiro é o Power Query, que ele serve para fazer a limpeza e transformação dos dados, ou seja, a gente conecta nas fontes de dados, seja uma planilha, um banco de dados relacional, seja lá o que for, tá? A gente manipula esses dados, limpa ele, troca nome, bota acento, tira acento, cria novas colunas, enfim. Tem um vídeo aqui no canal, em algum lugar aqui, que eu já falei sobre isso, tá? Depois, tem o Power Pivot, que hoje, né, se você chegou no mundo leigo aí, você vai ver que a pessoa acaba não falando muito mais com esse nome, tá? Mas basicamente ele vai fazer ali a ideia da análise dos dados. Você pode criar métricas, KPIs, que calculam em tempo de execução, tá? Você pode manipular todos esses dados, colocar, fazer números virarem data, ou seja, mais cálculo, né? Cálculo em tempo de execução, porque vai cruzando com dimensões, com fatos e tudo mais, tá? E o terceiro pilar é o Power Report, né, que é a parte onde você visualiza esses dados, né, é onde você cria os relatórios. Dentro do Power Desktop você vai ouvir falar só de reports, tá? Porque os dashboards ficam no Power BI Service. É uma forma um pouco diferente que a Microsoft utiliza para apresentar isso para as pessoas. Mas eu geralmente o que eu faço? Dentro do relatório eu já crio a minha ideia de dashboard e é isso aí que eu uso lá depois no service, se eu for usar lá na nuvem, tá certo? Então, esses três, nessa parte visual de relatórios do Power BI, ali você vai ter gráficos de arrasta e solta, é nesse momento, né, que o pessoal aí, quem é de BI, vai ouvir falar que é o ad hoc, né, que eu arrasto as coisas, é uma interface visual, eu não preciso programar, eu não preciso saber SQL, eu não preciso saber nada, eu simplesmente arrasto e marco os dados que eu quero apresentar e ele vai, inclusive, me dando sugestões de qual seria o melhor. Ainda nessa interface, digamos assim, nessa camada visual, a gente consegue importar gráficos que não são nativos do Power BI Desktop, que foi desenvolvido pela comunidade, então é o que a gente chama de custom visuals, né? Que a Microsoft chama, cada gráfico, cada análise, cada gráfico, a Microsoft chama isso de visuais ou visões. E isso tem uma biblioteca específica com um monte
de opções além das que já tem no Power BI Desktop e de graça. É só entrar lá, baixar, subir no seu Power BI Desktop e sai funcionando. Tá? Tem umas da própria Microsoft e algumas da própria comunidade. Então, tudo isso, certo, faz com que o Power BI seja hoje um dos destacados aí na frente, principalmente em visualizações de dados. Contando com essas digamos, três pilares aí dentro do Power BI Desktop, você praticamente pode fazer qualquer tipo de projeto de Self-Service BI, e se você estiver realizando um projeto de Enterprise BI, você pode utilizar sim o Power BI Desktop, junto com o Power BI, né, para fazer a camada de visualização de dados, de ad hoc e tudo mais, tá certo? Então, nessa aula aqui eu vou deixar para você o link para você fazer o download aí do Power BI, direto da Microsoft, tá? Você baixa ele, é bem simples, só clicar lá em baixar e next, next, finish. E também vou deixar para você aqui um link onde tem os meus 5 principais relatórios do Power BI, que você pode baixar eles gratuitamente e abrir aí na sua instalação que você acabou de fazer, tá certo? E se você ficou com dúvidas sobre o tema aqui ou alguma outra coisa que a gente ainda não abordou nessa série de vídeos, deixa um comentário aqui embaixo, fala o que você está achando que é muito importante pra gente, tá? E não se esquece de comentar, curtir, fazer todas essas coisas lá que o Whindersson manda fazer nos vídeos dele, tá certo? Então, vou ficando por aqui, até a próxima aula. Falou!